Questão número 3 do nosso material, uma questão da FT 2023.2. De novo, uma questão que podia estar lá em física, mas ela estava na prova de química. Então vamos lá. Ele fala o seguinte: um certo líquido possui o dobro da densidade da água e um terço do valor de calor específico sensível da água. Um certo volume V desse líquido a 20 graus Celsius é misturado ao mesmo volume de água pura a 65 graus Celsius. Se considera eventuais perdas de mistura. Sobre a temperatura final da mistura, assinale a alternativa correta. Então vamos aqui a alguns dados. Primeiro, ele disse que o líquido, a densidade do líquido é o dobro. A densidade do líquido é o dobro da densidade da água. Esse é o primeiro ponto. Segundo, que um terço do calor específico da água. Então, o calor específico do líquido, ele é um terço do calor específico da água. Beleza? O que é que nós temos aqui? Eu vou botar aqui meus dois potinhos, fazer uma relação para você entender. Então, deixa eu botar aqui para que você entenda o que nós temos. Sandrão e seus potinhos. Então tá aqui os potinhos. Primeiro eu tenho o que ele está me dizendo aí? Eu tenho um certo volume V, eu não sei qual é o volume desse cara, a 20 graus Celsius. Então, o líquido está a 20 graus Celsius. Não sei. É misturado com o mesmo volume de água a 65 graus Celsius. Então, a água está a 65 graus Celsius. Então, ele tem aqui uma quantidade de calor que eu não sei, que eu vou chamar de Q1. E aqui a da água, que eu vou chamar de Q2. Beleza? Esse é o líquido. Essa é a água. Eu também não sei a massa do líquido, ele não me falou, e nem a massa da água. Mas eu quero saber aqui qual seria a temperatura final. Beleza? Que ele fala, ó, sobre a temperatura final da mistura, qual seria? Vai dar um pouquinho de trabalho? Vai. É um cálculo que você tem que saber bastante matemática básica para poder fazer. Então, vamos começar fazendo nossa matemática de basic aqui, tá? Que é o seguinte. Você já sabe que uma mistura, a quantidade de calor de um líquido mais a do outro líquido tem que ser igual a zero. Lembrando que eu posso até para facilitar para você dizer o seguinte: do líquido mais o da água. Beleza? Então vamos lá. A gente já sabe também, você já sabe, observação do tio Sandrão, que Q é igual a MC, variação de tempo. A quantidade de calor, massa, calor específico, é a variação de tempo, não, desculpa, temperatura. Então, o Q do líquido vai ser, presta atenção, a massa do líquido vezes o calor específico do líquido vezes a variação de temperatura do líquido, mais a massa da água vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura igual a zero. Ok? Mas existe uma outra relação que diz o seguinte, que densidade é igual a massa sobre o volume. Então, logo, massa é igual a
densidade vezes o volume. Então, se no lugar da massa dos dois, né, tanto do líquido quanto da água, eu posso substituir por isso aqui. Certo? Então, seria o seguinte. Densidade do líquido vezes o volume do líquido vezes o calor específico do líquido vezes a variação de temperatura mais, mesma coisa da água, né? Densidade da água, volume da água, calor específico da água, variação de temperatura da água. Eita conta da bexiga, Sandrão. Pior que é mesmo. Você vê que eu estou ajeitando para eu poder conseguir resolver, porque eu não tenho a massa nem do líquido e nem da água, certo? Mas ele me disse alguns dados. Ele me disse que a densidade do líquido é 2 vezes a densidade da água. Então aqui no líquido eu posso botar o seguinte. Isso aqui é 2 vezes a densidade da água, vezes o volume do líquido, que eu não sei. Ele me disse que o calor do líquido é o calor específico, né? É 1/3 da água. Então eu posso botar isso aqui dividido por 3. Né? Ele falou que o calor, deixa eu só voltar aqui na questão. Ele falou aqui, ó. Um certo líquido possui o dobro da densidade da água, tá certo? E 1/3 do valor do calor específico sensível da água. Então ele é 1/3 do calor sensível da água. Ou seja, se ele é 1/3, o calor específico do líquido é 1/3 do calor específico da água. Se eu fizer aqui cruz credo, eu posso dizer, para tirar esse número decimal, esse número decimal, eu posso dizer que o calor específico da água é 3 vezes o calor específico do líquido. Não é isso aí? Beleza? Então vou botar aqui, ó, calor específico do líquido, vou deixar aqui, ΔT, mais densidade da água, volume da água, e o calor específico da água é 3 vezes o calor específico do líquido, ΔT igual a 0. Certo? Bom, eu posso dizer o seguinte, ó. 2 vezes a densidade da água, vezes o volume do líquido, vezes o calor do líquido, vezes quem? Aqui. Se você observar, a temperatura final do líquido eu não tenho, mas a inicial é 0. É 0 não, é 20. Mais 3 vezes isso aqui tudinho, eu vou pegar esse 3 aqui, ó, e vou botar aqui na frente, né? Então vai ficar 3 vezes. É tudo multiplicação, né? Densidade do líquido vezes o volume da água, vezes o calor específico do líquido, vezes a variação de temperatura. Temperatura final, que é a mistura, eu não tenho, mas eu sei que a inicial da água é 65. Isso tudo aqui é igual a 0. Aí você podia pensar agora, Sandrão, não estou conseguindo ver onde é que vai dar isso aqui. Se a gente for na questão, você vai ver que ele diz que um certo volume V desse líquido A20 é misturado com o mesmo volume, ou seja, outro dado importante. Ele diz que o volume do líquido é igual ao volume da água. Certo? Então, no lugar aqui, ó, do volume
da água, eu posso colocar volume do líquido. Por que eu fiz isso? Porque é o seguinte, essa multiplicação aqui, ó, densidade da água, volume do líquido, vezes o calor específico do líquido. Do outro lado, eu também tenho a mesma coisa, não tem? Eu posso chamar isso aqui de x. Na matemática, são termos iguais, então como são todos iguais, essa multiplicação vai dar o mesmo valor. Então eu vou chamar todo esse valor aqui de x, vai me facilitar pra caramba. Então quem é o x, Sandrão? O x é a densidade da água vezes a densidade vezes o volume do líquido vezes o calor específico do líquido. Isso é o x. Porque agora ficou fácil, ó. 2 vezes x vezes a temperatura final menos 20 mais 3x vezes a temperatura final menos 65. Isso aqui é igual a 0. E aí, meu aluno fera, você pode fazer aqui a multiplicação, né? Essa vai fazer o chuveirinho, né? Pronto, você faz o chuveirinho aqui, ó. 2x temperatura final, depois vezes 20, 3x temperatura final, depois vezes 65. Então eu vou ter 2x temperatura final menos o quê? 2 vezes 20. Aliás, eu posso até fazer uma coisa melhor do que isso aqui, tá? O que é que eu posso fazer de melhor, Sandrão? Eu posso simplesmente dividir isso tudo aqui por x, certo? Ou, vamos fazer o seguinte, eu tive uma ideia melhor aqui. Já que é x, antes de eu multiplicar aqui, ó, vamos passar para o lado de lá, assim, ó, 2x vezes a temperatura final menos 20 é igual, só que agora fica menos 3x vezes a temperatura final menos 65. Esse x daqui, com esse x daqui eu não posso cortar? Posso sim. Eu só não posso cortar o TF porque está entre parênteses. Certo, galera? Tem um sinal de menos aqui. Mas como aqui tem uma multiplicação, ó, matematicamente eu posso fazer isso. E agora eu vou fazer o chuveirinho. Ou seja, eu vou multiplicar o 2 com a temperatura final, 2 com o 20, o menos 3 com a temperatura final e o menos 3 com o menos 65. Quanto é que vai ficar isso aí, Sandrão? Vai ficar assim, ó. 2 vezes a temperatura final menos 40 vai ser igual a menos TF, menos com menos dá mais. 3 vezes 65 vai dar 195. Vou passar esse TF para cá, para o primeiro membro, e o 40 para o outro membro. Vai ficar 2 vezes a temperatura final, mais 3 vezes a temperatura final, vai ser igual a 195 mais 40. 5 vezes a temperatura final vai ser igual a 235. Temperatura final vai ser igual a, dividindo 235 por 5, vai dar 247 graus Celsius. Essa é a resposta da questão. Questão massa,
misturou aí física com química. E a gente vai aqui agora para cá, ó. Questão, cortou aí, né? Deixa eu botar um pouquinho para cá. Questão letra C. Uma questão que misturou física e química, uma questão de nível bacana, um nível elevado, tá? Mas você viu que no final é só matemática básica, certo?